nós vamos ver as leis sobre alimentos, as criaturas limpas e as criaturas imundas. Então, capítulo 11, Levítico capítulo 11, vamos ver justamente sobre isso. Antes de entrar aqui, deixa eu passar aqui o slide, para a gente poder visualizar o nosso andamento no livro de Levítico. Do capítulo 1, né, até o capítulo 7, nós vimos a ideia da santidade, as ofertas prescritas, né? Aí vimos os holocaustos, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, né? Na primeira parte do capítulo do livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7. Na segunda parte do livro, né, de Levítico, capítulo 8 ao capítulo 10, nós vimos a santidade e sacerdócio, onde vimos a consagração de Arão, dos seus filhos, né, os sacrifícios sendo feitos em prol do povo, né, e aí vimos lá na aula passada justamente aquilo que aconteceu com os dois filhos de Arão, né, em relação à questão da forma como eles se apresentaram, como eles apresentaram, né, o incenso, o fogo, né, apresentaram um fogo estranho na presença de quem? Na presença do Senhor. Então, em razão disso, né, nós podemos observar aí capítulo 8 ao capítulo 10 trabalhando especificamente sobre essa questão da santidade e sacerdócio. E hoje, no capítulo 11 até o capítulo 15, nós vamos ver a ideia da santidade e da pureza. Então, hoje vamos começar trabalhando a questão dos animais, né, limpos, os animais que podem servir de comida e aqueles que, né, são impuros. E aí a gente vai ver sendo trabalhado dentro do contexto do capítulo 11. E aí, dentro da terceira parte aqui, da santidade e pureza, a gente vai observar rapidamente, eu trouxe aqui para a gente observar, capítulo 11, criaturas puras e impuras, capítulo 12, a impureza e o parto, capítulo 13, a imundícia da lepra, né, a ideia da impureza da lepra, capítulo 14, um leproso purificado em uma casa leprosa, e o capítulo 15, né, as impurezas dos fluxos corporais. Tanto é que quando chegar no capítulo 15, em razão da forma como ele vai repetir muito essa ideia, o irmão, quando for dar aula do capítulo 15, ele vai fazer um apanhado geral, do capítulo 11 até o capítulo 15, né? Então, a gente não vai abordar de maneira textual o capítulo 15 em função da linguagem da repetição. Ele inicia o trecho e repete do início ao fim. Então, para que a gente possa ter um apanhado, né, temático do capítulo 11 ao capítulo 15, a gente vai ver justamente esse apanhado na aula do capítulo 15, tá bom? E aí, para a gente fechar aqui, trazendo uma ideia geral a respeito do livro de Levítico, por que tantas regras? Por que tanta exigência? Porque nós vamos perceber que Deus vai exigir de que Israel seja uma nação santa. E é o que nós vamos observar no finalzinho do capítulo 11, tá bom? Então vamos abrir, eu convido os irmãos a abrirem comigo lá no capítulo 11. Se você ainda não está com o seu livro de Levítico aberto, abra lá, por favor, capítulo 11. Eu vou trazer algumas figuras aqui, porque a gente vai trabalhar a questão de animais aceitáveis, animais limpos e impuros, e aí a gente vai ver essa questão, eu vou trazer algumas figuras, alguns apanhados, né? Como ele vai trabalhar no centro do capítulo 11, regras gerais, então eu vou fazer um apanhado de cada um desses pontos, das aves, dos animais, dos répteis, dos insetos, e aí eu vou trazer um apanhado geral, para que a gente possa ter uma noção daquilo que Deus está transmitindo a Israel aqui no capítulo 11. Então vamos lá, para a gente começar, nós vamos perceber um ponto bem interessante que Deus trabalha com Arão lá no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 9 e 10, olha o que Deus diz a Arão. Vamos pegar ali do versículo 9 até o versículo 10. Capítulo 10, versículo 9 e 10, diz assim: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazerdes diferença entre o santo
e profano, entre o imundo e o limpo. E esse princípio, trabalhado por Deus lá com Arão, especificamente no capítulo 10, se referindo à questão das bebidas, mas nós vamos ver que esse princípio vai ser trazido ali para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Deus ele vai trazer esse princípio para onde? Para o capítulo 11. Tanto é que do versículo 1 ao 23, nós vamos ver o seguinte ponto: identificando os animais aceitáveis para alimento. Olha o que diz lá, Levítico capítulo 10, como a gente acabou de ler, né? Ele vai trabalhar esse ponto, a ideia de santo e profano, imundo e limpo, né? Isso me fez lembrar quando a gente estudou Gênesis, lá em capítulo 7, lembra quando Deus vai até Noé, e aí ele pede para que Noé pudesse separar os animais, você recorda? Lá em Gênesis capítulo 7, 2 e 3, ele diz que era para ele separar uma quantidade de macho e fêmea dos animais puros e apenas um par, né, de animais impuros. Ele diz a seguinte expressão, deixa eu abrir aqui, Gênesis capítulo 7, versículo 2. Ele diz o seguinte, só um minutinho, pronto. Versículo 1, só para a gente entender o contexto. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De modo, aliás, de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e a sua fêmea. Então, de animais puros, ou seja, limpos, a gente vai ver já, dentro do contexto do capítulo 8, para que serviriam os animais limpos. Versículo 2 ainda, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. E por que Deus fez essa distinção lá no contexto de Gênesis sobre animais puros e animais impuros? No capítulo 8, versículo 20, quando as águas baixam, Noé vai fazer o holocausto na presença de Deus. 8:20 diz assim: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Porque lá no contexto de Gênesis, os animais limpos seriam aqueles animais adequados para serem oferecidos como oferta queimada, ou seja, como holocausto na presença de quem? Na presença do Senhor. Então, Deus, ao fazer essa separação, lá quando ele chama Noé, então para os animais puros, limpos, era uma quantidade maior, enquanto os impuros eram só, né, um par, macho e fêmea. Tranquilo? Vamos lá aqui para o nosso capítulo 11. A gente vai ver nessa terceira parte a ideia de santidade e pureza. Capítulo 11, versículo 1 e 2. Falou o Senhor a Moisés, lá em Levítico. Vamos voltar lá em Levítico. Isso aqui eu trouxe Gênesis só para a gente poder entender que já em Gênesis, Deus já fazia essa distinção entre animal limpo e animal impuro. E aí ele vai trabalhar agora de maneira específica em relação a quem? Ao próprio povo de Israel. Versículo 1, Levítico 11:1. Falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel, são estes animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. E aí é um ponto que vai nos chamar a atenção, porque ele vai fazer uma referência ao quê? Aos quadrúpedes. Será que era qualquer quadrúpede que eles podiam comer? Vamos observar aí. Versículo 3. Todo que tem unhas fendidas, todo que tem unhas fendidas, e o casco se divide em 2, e rumina entre os animais, esse comereis. E aí vem um ponto bem interessante que me chamou a atenção. Rumina é aquele que fica mastigando, né? Alguns deles têm até, o estômago tem algumas partes que eles engolem, né? Eles são herbívoros, comem capim, folhas, e aí eles engolem
depois eles processam de novo e ficam o quê? A ideia de ruminar, mastigando. E aí o que a gente vai perceber no versículo 3? Lá em Deuteronômio, se você estiver anotando, ele vai dizer de uma maneira mais detalhada, Deuteronômio capítulo 14, eu não vou ler, eu vou trazer a figura representando justamente o que está descrito lá em Deuteronômio. Deuteronômio 14, do versículo 4 ao versículo 5, na repetição da lei, né, para aquela segunda geração, ao descrever, né, ao relatar, melhor dizendo, Moisés ao relatar para eles, ele descreve em detalhes quais são os animais. Aqui eu vou trazer a figura. E aí, dentre esses animais, a gente vai ter aí, ó, aqueles que eles podem se alimentar: o boi, a cabra, a ovelha, o veado, a gazela, a corça, a cabra montês, antílope, a ovelha montês, o gamo, o touro, o búfalo, a camuça. Dentro dessa característica que ele vai trabalhar no versículo 3. Então, desses aí, o povo de Israel, ele podia o quê? Ele podia se alimentar. Na exceção de outros animais, como a gente vai já ver a descrição, eles não podiam fazer, né, desses animais alimento, ok? Lá no capítulo 14 de Deuteronômio, mais uma vez, ele vai descrever muitos desses aqui que estão na tela. Então, ele vai fazer a descrição, nome por nome, de maneira detalhada, tá bom? Vamos passando aqui. Qualquer dúvida, levante a mão, aí o que eu puder esclarecer, eu estou à disposição. Versículo 4. Então, ele lista aqueles que eles podiam comer. Agora, versículo 4, ele vai dizer: destes, porém, ou seja, do que ele vai passar a falar agora, destes, porém, não comereis, dos que ruminam, ou que têm unhas fendidas. E aí ele vai descrever isso lá no capítulo 11, versículo 4. E aí ele diz, ó, lá em Levítico, do capítulo 4, aqui do 11, perdão, versículo 4 até o versículo 7, ele vai trazer uma lista. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam, versículo 4, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, mas não tem unhas fendidas, esse vos será imundo, o arganaz, que no caso é o coelho, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo, a lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas, esta vos será imunda, também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Então, ele faz a lista aí de 4 animais, versículo 4 até o versículo 7. E o que a gente percebe aí? Versículo 8, ele descreve, né? Da sua carne, ou seja, desses animais que ele vai listar dos quadrúpedes, do 4 até o versículo 7, da sua carne não comereis. E é só para não comer? Não. Eles não podiam nem tocar. Caso eles tocassem nesses animais, eles seriam considerados imundos, né? Eles estariam fora daquilo que Deus havia estabelecido, né? Então, da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Ou seja, eles viram um desses animais mortos, eles não podiam nem tocá-lo. Por quê? Porque eles eram imundos. Então, eles eram separados, eles não podiam se contaminar com esses animais, no sentido do seu alimento, ok? Vamos continuando aqui, versículo 9. Continua ainda na lista de animais. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escama nos mares e nos rios. E aí é um ponto que a gente vai observar, versículo 9, que ele vai fazer uma referência, versículo 9 até o versículo 12, ele vai fazer uma referência em relação ao quê? Aos peixes. E era qualquer peixe que eles podiam comer? Não. Os peixes precisavam seguir justamente o quê? Essas características. Se fosse um surubim, não sei se aí para o sul tem em água barrenta, surubim, mas vai aparecer um peixe aqui bem, talvez tenha aí para o sul, que ele não tem escamas, né? O chamado peixe liso,
ou alguns chamam peixe de couro, né? Que ele não tem escama. Aí vou trazer uma lista aqui, ó. Então, a priori, os peixes que eles podiam comer, os que têm barbatanas, aí nós temos aí, ó, sardinha, gó, salmão, né? Então, peixes normais, barbatana, escama, tranquilo. Esses aí são considerados puros. E esses aí os judeus poderiam, né, comer à vontade. Provavelmente eram esses aí que Pedro e a turma lá do Novo Testamento, em outros momentos da história de Israel, quando pescavam no mar da Galileia, eram esses que eles puxavam para dentro da sua rede. Por quê? Porque esses eram peixes permitidos pela lei. E aí, ao ser permitido pela lei, conforme a gente vê, final do versículo 9, esses é para comer. Esses aí é para comer. Então, tendo barbatana, ou seja, nadadeiras e escamas, tranquilo, pode comer. E o que eles não podem comer? Versículo 10. Deixa eu passar aqui, versículo 10. Porém, todo o que não tem barbatana, nem escamas, nos mares, nos rios, todos os que enxameiam as águas, e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ou seja, eles não poderiam comer. Então, olha só, versículo 10 ele deixa claro: não tendo barbatana e não tendo escama, o que ia acontecer? Eles não iam poder comer. Ou seja, camarão, caranguejo. Aqui tem a fotozinha da piraíba. Nós temos aqui também, temos o surubim, que é bem parecido com a piraíba, né? Tem aqui o bigodão, só que ele não tem escama, ou pintado, talvez seja conhecido aí no sul como pintado, talvez, né? Então, aquele peixe liso que não tem escama. O polvo, ou seja, frutos do mar, animais do mar, né? Que eles não tenham, né, a estrutura descrita lá no versículo 9, ou seja, escamas e barbatanas. Logo, eles para os judeus eram considerados impuros, eles não poderiam comer, eles não poderiam se alimentar. Tanto é que ele diz lá no versículo 10, né? No finalzinho do 10 ele diz: estes serão para vós outros abominação, ou seja, eles não podiam comer, né? Não estava entre aqueles animais. Para a gente fechar, versículo 11 e versículo 12. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que nas águas não tem barbatanas ou escamas será para vós outros abominação. Então, como ele diz aí, ó, versículo 11 e 12, né, a ideia de abominação que era algo contrário. Então, eles estariam quebrando as regras daquilo que Deus havia estabelecido. Então, eles não poderiam comer esses animais. Versículo 12, todo que nas águas não tem barbatanas ou escama, será para vós outros abominação. Então, é provável que, como a gente vai ver no versículo chave lá no final, Deus ele está preparando o povo de maneira física para estar separado dos outros povos, né? Então ele está pensando numa separação, né? Criando um hábito, uma tradição, né? Específica para os judeus, visando o quê? O bem-estar físico, mas também envolvendo dentro disso a relação entre o povo e ele. Tanto é que ele estabelece isso para que o povo pudesse o quê? Cumprir, né? Ouvir aquilo que Deus estava dizendo e eles pudessem obedecer aquilo que Deus estava estabelecendo, ok? Vamos passando aqui, versículo 13. Versículo 13 em diante, até o versículo 19, ele vai falar a respeito das aves. E olha só o que ele vai dizer, versículo 13, a respeito das aves. Das aves, estas abominareis, não se comerão. Ou seja, nenhum tipo de ave eles poderiam comer. Ou seja, aquela nossa galinha sagrada, aquele frangozinho, né? Esqueça, né? As aves, de modo nenhum, eles poderiam
comer. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão o quê? A abominação. Dentro daquilo que eles estabeleceram, no caso, não poderia comer. E aí ele vai descrever, né? Versículo 13, no finalzinho do 13 até o versículo 19, ele vai trazer uma longa lista de animais, de aves, que eles não poderiam se alimentar. Águia, águia marinha, sou, falcão, qualquer tipo de corvo, gavião, gaivota, mocho, avestruz, passando aqui a outra telinha, coruja, corvo marinho, corujão, coruja branca, pelicano, cegonha, garça, morcego, abutre. Nenhum animal que voasse, eles poderiam justamente o quê? Eles não poderiam se alimentar. Então, teria que ter esse cuidado. No entanto, se eles não poderiam comer aves. Agora, olha um detalhe que vai te chamar a atenção lá no versículo 20, entrando numa outra seção aqui do capítulo 11. Eles não poderiam comer aves. No entanto, olha só, 20, na primeira parte não, mas a gente vai ler primeiro 20. 20, todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Ou seja, insetos dentro dessa característica, esqueça. Mas olha só o versículo 21 aí, Renato. Olha lá o versículo 21. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 patas, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, o que eles precisavam fazer com esses animais? Eles podiam comer. Eles podiam comer. Aí, olha só, quando a gente olha a figura aí, ó, lagosta, locusta, gafanhoto e grilo. Quem era o homem lá no Novo Testamento que comia gafanhoto com mel? Alguém lembra aí? João. João Batista. E olha lá, Marcos, a gente vai ver lá em Marcos, deixa eu colocar aqui, ó. Se você quiser abrir lá comigo, Marcos capítulo 1, se você estiver anotando. João. Isso, João, mas vamos abrir lá em Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 6. Um detalhe que o autor do Evangelho ele deixa bem claro, lá em Marcos capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, ó, as vestes de João eram feitas de pelo de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Logo, né, o gafanhoto fazia parte do quê? Fazia parte da lista de alimentos de quem? Do povo de Israel. Então ele não estava errado, ele podia sim estar vivendo no deserto, usando couro de camelo como vestimenta, mas a dieta dele estava dentro daquilo que era estipulado na lei. Então, ele se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Um outro detalhe, no versículo 22, lá no capítulo 11, diz assim, 11, 22, deles, ou seja, lá desses animais com as pernas compridas que eles saltavam sobre a terra, deles comereis estes, a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Tendo essa característica que ele relata no versículo 21, um judeu, na época lá, seja lá no contexto ali do deserto, seja João Batista, na época de Jesus ainda vivendo debaixo da lei, eles poderiam observar esse critério e qualquer um desses, seja a locusta, o gafanhoto ou o grilo, qualquer espécie deles, dentro da característica do versículo 21, eles poderiam fazer o quê? Eles poderiam se alimentar. Ok? Tranquilo? Então, para aqueles que achavam assim, oh, que coisa horrível, João Batista, né?
Pegava o melzinho, mergulhava aqui um gafanhoto e comia. Não, está dentro da dieta estabelecida pela lei de acordo com Levítico capítulo 11. Tranquilo? Meu pavô, irmão de gafanhoto. Não, eu sei, eu também, eu não comeria não, nem com mel, mas fazia parte da dieta deles, né? Então, tranquilo. Vamos passando aqui, a gente vai ver uma outra, agora a gente vai passar para o ponto 2, versículo 24, e aqui a gente vai ver um detalhe bem importante, porque até aqui a gente viu aquilo que podia ser comido e aquilo que não poderia, né? Aquilo que serviria para alimento, aquilo que não serviria para alimento. Agora a gente vai ver aquilo que pode tornar eles imundo ou não. Tranquilo? Então a gente vai ver, já te passo a palavra, Fernando. Agora a gente vai ver no 24, contraindo ou lidando com o quê? Com a impureza. Pode falar, Fernando. Israel vai fazer barrinhas de cereal, como se fosse barrinha de cereal, com gafanhoto, para quem se interessou, né? Ó, mas a dieta foi deixada pelo João Batista, não? Vai saber, é barrinha de energética, assim, né? Para quem se interessou, Israel vai ter, né? Pode importar. Ó, mas esse que é o ponto, né? Eu achava bem curioso. Quando era garoto, eu ficava encabulado, né? Mas como, né? Que um judeu vai comer gafanhoto? Então, olha só a importância de a gente ter esse entendimento, para que quando a gente olha lá para frente, né? Olha lá, como a gente viu em Marcos, ao ver que ele não estava fazendo algo contra ou contrário à lei, né, Fernando? Ele estava fazendo direitinho, né? Tudo bem que ele Ô, estava usando a irmão, vestimenta de um animal e tudo mais, mas ele estava ô, dentro do irmão. movimento. Diga, dona Clarídia. Lá na China, eu acho que na China que come tudo que é porcaria, né? Não, mas é um outro contexto lá, mas deixa ele lá. Na Coreia, onde tem os dorama, o pessoal come cachorro, então não tem como julgar os chineses, né? Então não vamos entrar nesse mérito. O ponto que a gente vai observar agora, né? Versículo 24 e 25, o autor, no caso Moisés, vai trabalhar sobre aquilo que é puro e aquilo que é impuro, ou seja, aquilo que pode torná-los impuros. E olha só que a gente vai observar versículo 24, 23 em diante. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. Ok, versículo 24. E por este vos tornareis imundos. Olha só. Então, qualquer contato desses animais que ele vai listar agora, daqui a pouquinho, ele tocou, caiu um balde, um desses animais entrou numa vasilha com água, e aí vai ter uma regra específica. Por quê? Porque o contato com esse animal vai tornar ou alguém ou um objeto o quê? Imundo. E aí ele vai trazer uma regra geral. Versículo 25 ele diz: qualquer que levar o seu cadáver lavará suas vestes e este será imundo até a tarde. Versículo 26. Todo animal de casco não dividido em 2 unhas ou que não rumina é um desses que pode tornar eles imundos. Versículo 27. Todo animal de 4 pés que andam sobre a planta dos pés, o que acontece? É impuro para vocês. Então, ele vai trazer a primeira característica, versículo 26, animal de casco, e ele vai trazer a lista já já. Unhas, que tem a unha partida em 2 partes, aqui eu peguei da NVI. Quem está usando a NVI, eu estou usando porque está mais claro do que na revista atualizada. Então, eu usei a linguagem da NVI. No 27, ele diz: todo animal de 4 pés que andam sobre a planta dos pés é impuro para vocês. E aí ele vai trazer, né? Continuando aqui, estes vos serão imundos entre os enxames de criaturas que povoam sobre a terra. E aí o que a gente vai observar? Versículo 29. Então, ele tem aí, ó, do versículo 29
até o versículo 30, aí ele vai trazer, eu vou complementar já já com outro texto, ele fala aí sobre a doninha, o rato, o lagarto, lagartixa, crocodilo da terra, lagarto da areia, camaleão, você vai já entender o porquê da cobra, o jacaré, a centopeia e a aranha. Por quê? Dentro desse 29 e 30, nós vamos observar aqui, ó, lá no versículo 41 e 42, só para complementar aqui essa primeira parte sobre a impureza, versículo 41 e 42. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. 42. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés ou que tem muitos pés, entre todo o enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto são abominação. E aí entra a serpente, o jacaré, a centopeia, a própria aranha, né? Então, aqui no contexto do capítulo 29 e 30, no capítulo 29 e 30, perdão, versículo 29 e 30, ele vai falar doninha, rato, lagarto, todos eles segundo as suas espécies, os roedores, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Versículo 31. Esses vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas. Qualquer que os tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. Então não poderia ter contato, não poderia comer, como a gente viu lá no 41, 42, não poderiam se alimentar desses animais, mas ao tocá-los mortos, o estado dessa pessoa diante daquilo que a lei diz era o quê? Ele estaria impuro. E aí o período dessa impureza seria até final da tarde, ou seja, durante o período da tarde. E aí, versículo 32 até o 44, eu não vou ler todo o texto, né? Vou pegar algumas partes só para a gente poder entender aqui. Se você estiver anotando, então ele vai trazer uma regra geral dentro dessa característica daquilo que pode tornar as pessoas impuras, no caso do povo de Israel, né? Do 32 até o 44. Inclusive, eu já utilizei o 41 e 42. Lá no 32, versículo 32 é bem interessante, se você puder acompanhar comigo, ele diz assim, e tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, será imundo. Então vamos colocar aqui, um camarada estava andando com uma vasilha, um vaso, como ele diz aqui, um vaso de madeira, ou uma veste, e aí, sem querer, ela caiu em cima daquele animal morto, dessa lista que nós acabamos de ver aqui, né? Caiu sobre esse animal morto. Versículo 32, no finalzinho, ele diz assim, que será imundo, seja vaso de madeira, ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra, será metido em água e será imundo até a tarde, então será limpo. Então ele vai ser considerado impuro da mesma maneira que a pessoa até a tarde, ou seja, até o anoitecer, até foi de manhã, o restante do dia, né, ele vai permanecer impuro, ou seja, ele só vai poder ser limpo a partir do final da tarde. Versículo 33, ele vai descrever um outro item. Se for um vaso de barro, diz assim, e todo vaso de barro, dentre o qual cair alguma coisa deles o quê? Desses animais. E aí, versículo 33, ele descreve, tudo o que houver nele será imundo. Vamos supor que caiu, ele foi lá e tocou como posso colocar aqui, o vaso de barro, o que conter nele, tudo aquilo que estiver dentro, ele vai descrever do 34 em diante, tudo aquilo que tiver dentro dele será considerado imundo. Olha só o que vai acontecer com o vaso.
Tudo que tiver dentro será imundo. E o que vai acontecer com o vaso? No final do 33, o vaso quebrareis. Todo alimento que se come, preparado com água, será imundo. E todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. Então, caiu algo dentro do vaso, e o vaso continha alguma coisa, tudo aquilo que estiver dentro do vaso, seja para alimentação, seja para beber, o próprio vaso será quebrado, e quem beber, né, ou a água que está ali dentro, ela será considerada, né, imunda. O próprio alimento, da mesma maneira. Versículo 35, e aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou fogareiro de barro, o que vai acontecer? Se for um forno ou fogareiro de barro, o que vai acontecer? Versículo 35, será o quê? Será quebrado. Não vai ter mais finalidade. Imundos são, portanto, vós serão por imundos. Agora, olha um detalhe, tem 2 pontos aqui do versículo 36 e o 37, 2 coisas que, se houver contato com esse tipo de animal, ela não se tornará imunda. Versículo 36, porém a fonte ou a cisterna em que se recolhem águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. E a outra coisa, versículo 37, é uma semente. Uma semente, né? Uma semente de semear. Olha lá, se do cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta semente será o quê? Será limpa. Então, um ponto que a gente pode observar, duas exceções em relação a isso. Qualquer outra coisa que tocar este animal, ela será considerada o quê? Imunda. Agora, olha um ponto que vai nos chamar a atenção. De acordo com o versículo 45, por que Deus estava impondo isso sobre o povo de Israel? Por que Deus estava impondo? Versículo 45, impondo esta situação diante do povo de Israel. Versículo 45. Qual era a razão? Um de cada vez. Porque ele era o Senhor. Ele era o Senhor, ok, tranquilo. Mais alguém? Por que ele estava impondo isso sobre o povo? Ele é santo, né? Eu sou santo. Ele fez subir o povo da terra de Israel. Ótimo, ele fez o povo, ele com o poder fez o povo sair do Egito. Tranquilo, irmão Rubem. Lica, depois o Fernando. Lica. Oi? Porque eu sou santo, né? Ok. A ideia da santidade. Diga, Fernando. Então, eu tinha falado que é para que eles se tornassem puros, né? Sim, sim. Só que entender aqui. Para que eles se tornassem puros e santos, né? Isso. Certo. Também dentro, tranquilo. Fala aí, Giovanni. Se nós observarmos depois lá, não sei se tu vai falar, Atos 10, versículos 11 a 15, quando Pedro tem aquela visão, desce aquele lençol com animais impuros que eles não comem aqui, e Pedro vai dizer que não come nada impuro. Aqui Deus formou um povo exclusivo dele, com regras exclusivas deles, com o que deveriam comer. Então esse povo seria puro para diferenciar das demais nações. Mas mais adiante, lá no Novo Testamento, ele vai purificar, vai igualar os povos todos, e quem acreditar em Cristo serão purificados, inclusive esses que comiam esses animais. Ou seja, uma parte meio que simbólica, né? Sim, sim, sim. E aí um ponto que a gente pode... Muito obrigado, Giovanni. Um ponto que a gente pode observar lá no versículo 45, como todos os irmãos responderam, ele é o Senhor, né? Em primeiro lugar, por que ele está impondo? Porque ele é o Senhor. Agora, ele é o Senhor como? Ele é aquele Senhor que os tirou da terra do Egito. Não foi qualquer um. Não foi, né? Ele tirou, ele agiu com poder, ele como Senhor os tirou, ok, como também foi dito pelos irmãos. E Deus tirou
Para que ele seja o quê sobre o povo de Israel? O vosso Deus. Para que eles reconheçam quem ele é, né? A grandeza de Deus, o seu poder, a sua majestade, mas também para que eles possam estar em que condição diante de Deus? E aí a Nica trouxe junto com o Fernando, para que eles estejam separados. A palavra santo, ela diz separado para um determinado propósito. Então, Deus os tirou da terra do Egito, não foi para qualquer finalidade. Não foi por qualquer coisa, né? Não foi por um acaso. Deus os tirou da terra do Egito com propósito. E um desses propósitos era para que este povo fosse povo de quem? Povo de Deus. Por quê? Porque através dele, né, o Giovanni até trouxe Atos, a gente vai entrar lá em Atos já já, mas Deus trouxe o povo do Egito porque ele está olhando para quem? Para nós. Ele está olhando para uma realidade, para a revelação, para a manifestação plena do seu poder na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. E aí um ponto que a gente pode observar é para que o povo também fosse assim como ele, santo, ou seja, separado. Seja separado da idolatria, que os outros povos, aonde eles habitaram e para onde eles iam habitar, eram uma característica dos povos, seja lá do Egito, seja lá em Canaã, né? Seja lá, por exemplo, na questão espiritual, na questão de Deus, separá-los dessa forma da idolatria, seja por questões sanitárias, né? Olha só a descrição que ele faz para que eles evitassem de fazer o quê? De ter contato com animais mortos. Logo, eles, a não terem contato com animais mortos, eles estariam livres de germes, né? De contaminação em termos sanitários. Então, Deus estabelece também com essa perspectiva. Então, a santidade que Deus estabelece aqui é para que eles pudessem estar dentro dos parâmetros estabelecidos por ele, seja na questão, por exemplo, da devoção, da obediência, do zelo e do cuidado com aquilo que Deus ensina por meio de Moisés, mas também seja por uma questão material e física, considerando o quê? A saúde do seu povo. Então, é um ponto que a gente pode observar. Então, essa ideia de santidade é separando, né, naquilo que Deus quer deixá-los separados. Por quê? Porque Deus quer conservá-los. E aí a gente sempre tem que pensar aquilo que o Enio Júnior trabalhou na introdutória do Levítico. Deus está olhando para frente. Deus ele está olhando, separando o povo, mas não por qualquer coisa. Ele está pensando lá na frente na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. Tranquilo? Agradecer aí os irmãos pela participação, mas vamos continuando aqui, só para a gente fechar. E aí, versículo 46 e 47, ele faz um resumo geral, interessante. Interessante porque, quando eu li com vocês, capítulo 10, versículo 9 e 10, ele vai fazer a mesma coisa no versículo 46 e 47 do capítulo 11. Olha o que ele diz. Esta é a lei dos animais e das aves e de toda a alma vivente que se move nas águas e de toda criatura que povoa a terra, para fazer a diferença entre o imundo e o limpo, que se podem comer e os animais que não se podem comer. E aí que está o detalhe. Então, versículo 46, 47, ele faz um resumo. E aí, como trouxe a lembrança, o Giovanni, lá em Atos, capítulo 11, eu vou puxar capítulo 11, por quê? Porque capítulo 11, Pedro está diante do quê? Do conselho ali, né? Está diante dos apóstolos, diante de Tiago, diante da Irmandade ali em Jerusalém, e ele está se justificando porque que ele entrou na casa de um gentio, né? Conforme a gente viu na nossa aula, nas quintas lá do capítulo 11 de Atos, né? E aí ele traz essa lembrança, me trouxe essa lembrança, aquilo que o Giovanni falou, inclusive eu anotei aqui, porque lá no capítulo 11, se você puder abrir lá comigo, capítulo 11, Atos 11, ele vai dizer as seguintes palavras lá na frente dos irmãos. 11, eu vou chegando lá,
versículo 5 ao versículo 8. Eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Aí agora a gente começa a compreender, a olhar o capítulo 11 e ver quando a voz diz para Pedro, versículo 7, ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. E um detalhe que a gente não observou no capítulo 10, mas que Pedro, ao relatar para os irmãos, no capítulo 11, ele consegue visualizar, os olhos dele conseguem visualizar todo o conteúdo que está sendo baixado por aquele objeto diante dele. Então, ele consegue ver que dentro daquele objeto, como um lençol, como um grande lençol, né? Ele quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Só pelas aves, como a gente viu ainda há pouco no capítulo 11 de Levítico, ele não poderia comer nenhuma. Só as aves. Só por aí já era um escândalo para Pedro naquele contexto, né, de Atos capítulo 10. Imagine os outros quadrúpedes que lá estavam contendo, ou estavam fazendo parte ali do conteúdo daquele grande objeto que desceu do céu. E ele continua, ao que respondi, versículo 8, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. E agora a gente começa a entender por que Pedro olha lá versículo 47, 46 e 47 aqui de Levítico, por que ele vai dizer fazer a diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não podem comer. Interessante, né? Então, quando Pedro olhou, muitos desses animais que a gente viu na aula de hoje, ele disse, não, nunca, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Aí sabe o que me fez lembrar, Giovanni? Uma expressão de Jesus, trazendo para o contexto da nova aliança. Lá, mesmo Jesus falando em João capítulo 4, quando os discípulos, né, chegam com a comida, e aí Jesus ele não quer comer, e eles insistem para que ele coma. João capítulo 4, versículo 34, Jesus diz a seguinte expressão, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha a perspectiva de Jesus. Aqui, ele está trabalhando comida no sentido físico? Não. Ele está trabalhando no sentido espiritual. Hoje, eu e você, no contexto da nova aliança, não temos mais restrições em relação à questão de alimentos. No entanto, precisamos ter a perspectiva que, como ministros, como Paulo fala lá em 2 Coríntios, né, capítulo 3 em diante, nós agora, como ministros da nova aliança, precisamos entender que o verdadeiro alimento para mim e para você é fazer a vontade de quem? É fazer a vontade do Senhor. É ouvir aquilo que Deus ensina e precisa ser a grande necessidade, né? O nosso grande anseio é justamente colocar em cumprimento a vontade de quem? A vontade do Senhor. E um outro texto, eu tenho 2 aqui, o segundo, lá em João capítulo 6, versículo 27, Jesus também ao ensinar para os apóstolos, lá no capítulo 6, falando sobre o pão da vida, ele diz, trabalhai não pela comida que perece, ou seja, a comida que estraga, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, qual deve ser o nosso objetivo de vida? Justamente trabalhar para aquilo que subsiste, para aquilo que faz parte, que está relacionado ao quê? A vida eterna. Mas também eu e você precisamos ter menção, como Paulo vai falar para Timóteo,
lá em Timóteo capítulo 4, versículo 4, quando ele traz aquela palavra de revelação para Timóteo, que infelizmente os homens, nos últimos tempos, quando passarem a dar ouvidos, quando se desviarem da fé e derem ouvidos a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, derem ouvidos à hipocrisia daqueles que ensinam mentiras e têm a mente cauterizada, olha o que ele diz lá em 1 Timóteo 4,3, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, e nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então a gente pode ver que eu e você hoje, né, precisamos entender e conhecer a velha aliança, fato. Por quê? Porque nós precisamos, assim, ajudar as pessoas que vivem debaixo dessas práticas a entenderem o contexto da realidade que Cristo revelou por meio do seu ensino e da sua morte, para que através disso elas abram os seus olhos e aproveitem ter sobre a sua vida o quê? Ao invés da lei, a graça. Ao invés das ordenanças dos mandamentos, elas tenham sobre si o lavar regenerador do sangue de Cristo. E assim como eu e você, aqui reunidos nesse domingo, né, por volta das 19h55 Manaus, 20h55 Brasília, estamos aqui reunidos, lavados e remidos pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus. Vivendo agora numa nova aliança, como ele diz lá em Hebreus capítulo 10, pelo vivo e novo caminho. Feito por quem? Por meio de Jesus. E agora temos essa disponibilidade de poder, não dentro das restrições estabelecidas a Israel, mas agora restrições específicas baseadas no ensino e na vontade do Senhor. Por quê? Porque justamente agora fazemos parte de um corpo físico? Não, espiritual. Como Pedro diz na primeira carta, para eu encerrar, como ele declara aqueles que estão dispersos, não para aqueles que fazem parte dessa realidade humana, deste mundo, mas eu e você, como peregrinos nesta terra, somos herdeiros da vida estabelecida pelo Senhor, aonde? Ao lado do Pai, para todo sempre. Alguma questão, alguma pergunta, algum comentário antes de a gente finalizar? Espero que possa ter ajudado os irmãos aí, né? Parece um estudo assim bem vago, mas nos ajuda a ter compreensão de, como eu trouxe aqui o contexto, o Giovanni também trouxe a lembrança, lá de Atos capítulo 10 e Atos capítulo 11, para a gente poder entender, né, a expressão de Pedro e quais os animais que eram referidos por Pedro, que jamais ele havia colocado na boca nenhum deles. Tranquilo? Deixa eu fechar aqui nosso slide. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade aí. Sandro, diga, mano. Eu ia falar antes aí, mas daí tu continuou, eu deixei, né, para o final aqui. Me desculpe. Aqui no rodapé está escrito. Não tem problema. Era bom tu terminar teu raciocínio também, né? Aqui é de acordo, exatamente de acordo com o que tu falou, né? Mas está aqui no rodapé assim: a santidade do povo de Deus é separar-se dos povos pagãos e dos seus costumes, pertencer somente a Deus e ser completamente fiel a Ele. Com relação a esse versículo 45, né? 11:45, Uhum. né? É isso que ela fala no rodapé, né? Que é o que isso. Aí, né? Graças a Deus, obrigado, Ju. Então, vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. A oração final, Fernando, não é isso? Sim. Tranquilo. Muito obrigado, irmãos. Vamos continuar firme e forte aí aos domingos, 19h Manaus, 20h Brasília. Com você, Fernando. Oremos, então. Santíssimo Deus, nosso
Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse momento que tivemos em Tua presença, vendo Tuas Escrituras, Pai. É a Tua voz falando conosco. Obrigado, Pai. Mantenha-nos firmes, mantenha-nos na Tua palavra. Obrigado pela vida do Alessandro e dos irmãos que aqui também estão. Obrigado, Senhor, por mais estudo que tivemos, por mais essa oportunidade. Que nós possamos continuar firmes na Tua doutrina, que nós possamos continuar firmes na Tua palavra, Pai. Traga-nos um bom descanso essa noite, traga-nos alívio para nossas dores, aqueles irmãos que estão enfermos, Pai, que eu possa visitar cada um, que possam ficar bem, que possam ter a cura, se assim for a Tua vontade. Pai, te pedimos isso em nome do Teu Filho Jesus, que está vivo e vive contigo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Fernanda. Obrigado, irmãos. Boa noite a todos. Obrigado, irmão Lisandro, Amém. pela aula. Obrigado, Alessandro. Boa noite, Obrigada, irmãos. Boa Santo, pela noite. aula. Graças a Deus. Lírica. Boa noite. Sandro, um abraço a todos aí. Olá, Edson. Lídia, boa noite. Boa noite. Lírica. Boa noite, Ju. Oi, Clarilinha. Boa noite, Lídia. Boa noite. Boa noite, Boa noite, irmão. irmãos. Boa Boa noite. Boa noite. noite. Saúde. Renato, boa noite. Boa Boa semana. noite, Renato. Boa semana. Parabéns, Deus viu, abençoe a Renato? todos. Ju, boa noite. Boa noite, Ju. Vai, Parabéns, Bahia! Boa noite. Renato. Oh, meu Deus do céu.